Amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém? Alegria muito grande estar com os irmãos nesta noite tão agradável. Estive aqui domingo passado com meu irmão, também chamado Francisco, né? Eu sou Francisco Hernani e ele Francisco Viana. Juntamente com meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e hoje também com a minha irmã Socorro, que mora na Rubinéia. Então, alegria muito grande para mim estar cultuando ao nosso Senhor juntamente com os irmãos e as irmãs. Quero agradecer ao pastor pelo convite, falar que é uma honra muito grande para mim, o convite que o pastor me fez para estar ministrando a palavra de Deus ao coração de sua igreja. Que Deus nos abençoe dessa forma, através da leitura e meditação de sua palavra nesta noite. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que Deus nos abençoe na leitura e meditação de sua palavra nesta noite. Os irmãos podem se assentar. Eu não tenho dúvidas de que todos nós aqui já passamos por experiências marcantes em nossa vida. E estas experiências foram gravadas indelevelmente em nossa memória. Experiências que carregamos para o resto de nossas vidas e as compartilhamos com os nossos amigos, com os nossos companheiros, seja de trabalho, de ministério. E tais experiências, direto ou indiretamente, acabam nos edificando, nos dando norte naquilo que nós queremos fazer. E um fato que marcou, uma experiência que marcou a minha vida e o meu ministério, foi quando eu fui apresentado ao presbitério de minha denominação, a Igreja Presbiteriana Independente, com vista ao sagrado ministério, ao ministério pastoral. Trata-se de uma pergunta que um dos pastores que fazia parte da comissão de avaliação de candidatos me fez, logo após eu apresentar o meu sermão prova. Ali estava naquela reunião conciliar todos os pastores do presbitério, acompanhado de 2 presbíteros, muita gente. E eu então apresentei
o meu sermão, fui questionado, sabatinado acerca do meu conhecimento teológico, da doutrina, de minhas convicções. E então, aquele pastor, que eu tenho uma grande admiração, um brilhante pregador, ele levantou-se e me fez a seguinte pergunta: Hernani, meu sobrenome é Hernani, o que você faz quando você prepara o seu sermão? Eu pensei e, todo envaidecido, pastor, eu respondi-lhe: olha, pastor, quando eu preparo o meu sermão, eu procuro ler, reler o texto, eu procuro me municiar de todos os comentários a respeito do texto, do contexto, e, se possível, até faço uma exegese do texto, a tradução, se for do Antigo Testamento, do hebraico para o português, do Novo, do grego para o português. E ele olhou para mim, continuou olhando e disse: o que mais você faz quando você prepara o seu sermão? Pensei um pouco mais e disse: pastor, eu procuro trazer uma resposta teológica para a igreja, procuro encontrar algumas variantes no texto e trazer um esclarecimento daquilo que o texto em português não traz, não diz, não revela. E aí ele me fez a mesma pergunta: e o que mais você faz quando você prepara o seu sermão? E aí ficou mais difícil, eu pensei mais demoradamente, falei: meu Deus, e agora, o que eu vou responder? E eu disse-lhe: olha, eu procuro conhecer os problemas, as dificuldades que a minha congregação está vivenciando, passando, e então trago uma resposta da parte de Deus para a minha igreja. E ele novamente me perguntou: e o que mais você faz quando você prepara o seu sermão? Aí eu parei, pensei um pouco mais, e como já não tinha mais o que responder, eu disse-lhe: pastor, isso é tudo. Não há mais o que fazer, não há mais nenhum trabalho preliminar na preparação do sermão. E então foi quando ele me surpreendeu, dizendo-lhe: Hernani, o que você faz quando você prepara o seu sermão é algo maravilhoso. Eu queria que todos os pastores da Presbiteriana Independente tivessem o mesmo zelo pela pregação que você tem, tivessem o mesmo trabalho, a mesma dedicação, o mesmo afinco, tivessem essa preocupação de extrair do texto bíblico as verdades espirituais para alimentar o seu rebanho. Mas não menos importante do que todo esse trabalho na preparação do sermão é orar, é a oração. Não menos importante do que isto que você faz é jejuar, é orar, é falar com Deus, é buscar de Deus a resposta para suprir as necessidades espirituais de sua igreja. Não menos importante do que você faz é jejuar, é quebrantar a sua carne, o seu espírito, para que a graça e a sabedoria de Deus possa fluir através de você para a sua comunidade. Meus irmãos e irmãs, eu confesso que fiquei muito envergonhado com aquelas palavras. Eu estava todo envaidecido, achando que estava causando uma impressão extraordinária àqueles pastores e presbíteros, quando fui surpreendido que uma forma tão simples e tão humilde que todo pastor, todo pregador deveria ter, apresentar-se quando vai proclamar a palavra de Deus aos fiéis de sua igreja. Não menos importante do que isso é buscar a direção de Deus para o seu rebanho. É jejuar para que a graça, a sabedoria de Deus possa tomar você de tal maneira que quando você proclama a palavra, as pessoas possam sentir que está vindo do próprio coração de Deus. Não fará Deus justiça
aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? À luz da palavra de Deus, do texto lido inicialmente, eu quero falar nesta noite de 3 aspectos da oração que todo crente deve saber: a perseverança na oração, os obstáculos à oração e os benefícios da oração. A perseverança, os obstáculos e os benefícios da oração. Certo pastor e pregador, falando a respeito da oração, ele disse que o maior investimento que nós podemos fazer em nossas vidas é tempo gasto com Deus e sua palavra. A maior contribuição que nós, como cristãos individualmente e como igreja, podemos dar ao mundo é tempo gasto em oração por Ele. O maior bem que nós podemos fazer a uma pessoa é o tempo usado em oração genuína por ela. Os efeitos da oração transcendem as realizações humanas, meus irmãos. Dito de uma outra forma, explicando de uma outra maneira, a oração é a chave que abre as comportas do céu, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento de suas promessas e a oração. Infelizmente, irmãos e irmãs, há muitos crentes que desconhecem ou não fazem uso desta ferramenta que Deus colocou ao nosso alcance, a oração. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas o diabo não tem medo de crente que profetiza, o diabo não tem medo de crente que revela, o diabo não tem medo de crente que sapateia na unção, mas ele treme de medo quando ele se depara com um crente que gasta tempo na presença de Deus em oração. E eu estou convencido de que uma das artimanhas mais eficientes do diabo para nos tirar da presença de Deus é manter-nos tão ocupados que não tenhamos tempo para nos colocar na presença de Deus em oração. Não tenhamos tempo para orar. Pasmem, mas o excesso de ocupação que às vezes toma conta do crente, para tirá-lo da presença de Deus, não exclui nem mesmo o trabalho na obra de Deus. Recordo-me que há muitos anos atrás, creio que há uns 15 anos atrás, eu fui a uma conferência missionária em uma grande igreja em São Paulo, onde eu moro. E naquela ocasião em que eu participei, o preletor desta conferência era o reverendo Colin Dye, um brilhante pregador, um expositor da Bíblia como poucos conhecem. E ele falou naquela noite a respeito da oração, e eu nunca mais esqueci aquela mensagem que Deus colocou ao seu coração e que ele compartilhou com todos ali presentes. Num dado momento de sua pregação, no auge, no ápice, no clímax da pregação, ele deu um depoimento pessoal, falando de sua experiência com Deus. Ele disse que depois que
ele tinha terminado a conferência, voltou para o hotel onde estava hospedado, e ali já cansado, porém antes de dormir, ajoelhou-se para falar com Deus em oração. E orando, depois de alguns minutos, ele ouviu de uma forma muito pessoal, que somente o pastor conhece, o pregador ou alguém que tem vivência em oração, sabe explicar. Ele disse que ele ouviu Deus falar ao seu coração, dizendo-lhe: Colin, você é um idólatra. Você é um idólatra. E ele disse que tomou um susto. E naquela forma peculiar que o crente, o pastor, o obreiro tem de falar com Deus, ele disse ao Senhor: como idólatra, Senhor, eu dedico todo o meu tempo à sua obra. Eu gasto mais tempo dentro de um avião fazendo a sua obra, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro, fazendo a sua obra. Eu gasto mais tempo fazendo a sua obra do que com a minha família. E como o Senhor me chama de idólatra? Eu dedico todo o meu tempo à obra do Senhor, ao meu ministério pastoral. E ele disse que o Senhor falou-lhe novamente: Colin, você é um idólatra. Você idolatra o seu ministério. Você vive em função do seu ministério. Mas há quanto tempo você já não se coloca mais diante de mim de uma forma pausada, demorada, para fazer ou me ouvir falar contigo, para te dar uma direção daquilo que eu quero para o seu ministério? Todo o teu ministério está tomando o teu tempo, está subtraindo o tempo que você dedicava na minha presença em oração. Você é um idólatra. Ele estava gastando todo o tempo dele fazendo a obra de Deus e achava que Deus estava aprovando aquilo. O que Deus queria dele é que ele gastasse mais tempo em sua presença em oração do que o tempo de viagens e viagens e viagens de um lugar para o outro para realizar o seu ministério. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: nada, absolutamente nada é mais importante do que estarmos na presença de Deus em oração, nada. A oração, a força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços na terra. Nada do que nós possamos fazer tem mais poder, tem mais eficiência, eficácia do que o tempo gasto em oração. Nada. A oração move o céu. A oração aciona o braço onipotente de Deus. A oração desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Através da oração, nós podemos alcançar grandes vitórias. Todas as pessoas que oraram e confiaram a Deus, os seus problemas foram vitoriosos. Diz a palavra de Deus que por causa da oração de Josafá, Deus deu uma grande vitória ao seu povo. Por causa da oração de Ana, uma mulher que vivera anos, talvez décadas, no estado de esterilidade, sofrendo a humilhação de sua rival Penina, sofrendo as acusações da sociedade judaica, que concebia que uma mulher que não podia gerar um filho, dar um filho ao seu marido, ela trazia consigo, ela carregava uma maldição do próprio Deus. E assim foi a vida de Ana durante muitos anos. Uma mulher que, ao passar pela cidade, talvez o vilarejo que morava, ela sofria as afrontas da população, mas por causa de sua oração, uma oração insistente, Deus lhe concedeu um filho e tirou-lhe a sua vergonha.
por causa da oração de Elias, Deus fez descer fogo do céu para consumir o holocausto. Por causa da oração de Eliseu, Deus ressuscitou a filha, o filho da viúva. Daniel foi um homem que sempre viveu em oração e alcançou grandes vitórias em sua vida. Neemias, ele alcançou a graça do rei Artaxerxes, venceu seus opositores e reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém num tempo recorde, porque usou a maior e a mais poderosa de todas as armas, a oração. Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou, porque foi alguém que colocava-se todas as noites em oração, na comunhão dele com o Pai espiritual. O diabo não lhe dava trégua, tentava-o dia e noite, mas foi derrotado pela comunhão dele com o Pai celestial. Atente bem para o que eu vou lhe dizer. Deus ainda escuta, Deus ainda ouve orações. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Portanto, ore, mesmo sem forças, continue orando, porque Deus vai responder a tua oração. A Bíblia diz do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, que os ouvidos de Deus estão sempre abertos à oração dos aflitos. O profeta Isaías declara isso em seu livro, dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. E o profeta Jeremias, ele corrobora, ele reitera com o que o profeta Isaías disse ao dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. E no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse aos discípulos: tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Tudo. Não é nenhuma, nem duas, nem três. Mas Jesus disse tudo. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E orando pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Interessante aqui no original, esse texto no hebraico, não diz que Elias fez uma oração fervorosa, que ele orou fervorosamente, mas apenas que ele orou em oração. Ele continuou orando, naquela mesma posição. Ele orou, orou e orou. Que lição nós podemos aprender com estes homens de Deus, meus irmãos e irmãs? Que precisamos continuar orando. Se você não recebeu a resposta de Deus no dia que você orou, no dia seguinte, na semana seguinte, não desista, continue orando, porque a resposta está mais perto do que você imagina. Mesmo que nós não tenhamos resposta de imediato, devemos continuar orando. Mas o inverso também é verdadeiro. Nem sempre Deus responde às nossas orações quando nós queremos, não é mesmo, pastor? Eu já orei tantas vezes por coisas tão necessárias,
E eu esperava que Deus me atendesse, respondesse a minha oração num determinado dia, de uma determinada maneira, e Deus não respondeu quando eu pedi. Nem sempre Deus atende nossas orações quando nós queremos. A resposta ou a ajuda divina se fará no momento mais adequado e da forma que Deus quer. Muitas vezes não é da forma como nós queremos, no lugar em que nós muitas vezes determinamos que Deus realize o nosso pedido. Isso significa que às vezes Deus permite que nós passemos por períodos de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, de lutas, de perseguições. Muitas vezes Deus permite que passemos por períodos longos de adversidades. Mas é para o nosso próprio bem. E às vezes no momento em que nós estamos orando, clamando a Deus, nós não entendemos por que a resposta não vem. Por que o Senhor permite que muitas vezes sejamos constrangidos, muitas vezes, por pessoas descrentes, mas há um propósito maior e melhor na resposta de Deus, ainda que seja demorado. Há um propósito maior da parte de Deus para nossas vidas. Agora, cabe aqui um esclarecimento. Quando Deus não muda as circunstâncias, quando Deus não muda a situação que nós estamos vivendo e que está nos angustiando, é porque Ele quer mudar algo dentro de nós. Não é a situação, Ele quer mudar algo dentro de nós. A demora, às vezes, na resposta de Deus, visa corrigir algumas arestas que há em nós, alguns excessos que há em nós. A demora, às vezes, visa produzir maturidade e crescimento espiritual em nós. Mas é importante ressaltar que Deus permanece o tempo todo no controle da situação. Ainda que nós estejamos sem forças, ainda que as aparências queiram mostrar que o Senhor não vai responder, que fomos derrotados, Deus permanece no controle da situação e é Ele quem tem a última palavra. E a última palavra de Deus não é para a nossa vergonha, mas é para a sua glória, a glória do seu nome para o nosso bem. Certo pregador, falando a respeito da oração, ele disse com muita propriedade que quando a vida, nossa vida é um mar de rosas, quando a vida é um céu de brigadeiro, nós gastamos todo o nosso tempo adquirindo conhecimento sobre Deus, teorizando sobre Deus, mas é somente nos momentos, nos períodos de dor, de sofrimento, de lutas, de perseguições, que aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras e autênticas, profundas a respeito de Deus e daquilo que Deus quer fazer em nós. Deixa eu dizer uma coisa a você que está se sentindo desanimado, pensando em parar em razão das lutas, das dificuldades que você está enfrentando no seu dia a dia. Ore e confie na bondade de Deus, pois Ele não desampara a nenhum de seus filhos. Ele vai te socorrer no momento certo, no momento dele, para a glória do seu nome.
se não recebemos as coisas que pedimos no tempo desejado, devemos continuar crendo que o Senhor ouvirá e que atenderá às nossas orações. Para a oração da fé, a ausência de resposta por parte de Deus é apenas a evidência de que o momento de Deus responder está muito mais perto do que você imagina. Do princípio ao fim, as lições que nós e os exemplos do Senhor nos ensinam que a oração que não persevera, a oração que não insiste no pedido, que não se renova mais e mais, não é uma oração que prevalecerá. Por isso, precisamos perseverar em oração até Deus responder. Contam que certa vez o grande músico Rubinstein disse: se eu passo um dia sem praticar, sem tocar, eu noto a diferença. Se eu passo 2 dias sem praticar, sem tocar, os meus amigos notam a diferença. Se eu passo 3 dias sem praticar, sem tocar, todo o meu público nota a diferença. E não é diferente com a oração. Quem ora diariamente já deve ter percebido isso. Experimente passar um dia sem orar e você se sentirá como se não tivesse se alimentado. Voltando ao texto bíblico, podemos afirmar que a parábola do juiz iníquo, narrada pelo evangelista São Lucas, enseja várias lições práticas. Quais sejam? O primeiro, que a perseverança na oração traz bênçãos incontáveis para o crente. Segundo, que a demora de Deus faz parte de sua pedagogia, de seu ensino para produzir em nós paciência, para produzir em nós perseverança e fé, e também para nos aproximar mais dele. Vocês já repararam isso, irmãos? Como é nos momentos de agruras, de dificuldades, quando nós nos sentimos completamente impotentes e de braços atados diante de um problema, que nós mais nos aproximamos de Deus, que nós mais buscamos a sua face em oração. Muitas vezes não é no momento de bênçãos, de prosperidade, de bonança, mas é nos momentos mais difíceis que nós mais nos aproximamos de Deus. Terceiro, que os obstáculos, a dor, o sofrimento, a solidão, a falência, às vezes do nosso negócio, o desemprego, um problema no casamento, na família, são instrumentos usados por Deus para nos dar músculos espirituais e fibra moral. E eu quero encerrar a mensagem que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos, contando a história de um pastor que colocou a sua igreja em oração. Contam que certo pastor estava enfrentando grandes dificuldades em sua igreja e ele não sabia como vencê-las. E um dia ele saiu para espairecer e até que chegou em uma praça grande e ali ele sentou-se. E foi quando aproximou-se um engraxate e perguntou-lhe se podia engraxar os seus sapatos. Então aquele pastor disse: tudo bem, pode engraxar o meu sapato. Aquele jovem engraxate ajoelha-se próximo à caixa e começa a engraxar, limpar os sapatos do pastor, passa graxa
e joga um pouco d'água, e depois passa a escova, passa uma flanela, faz a mesma coisa com outro sapato, e o pastor observando aquele jovem engraxate trabalhando, até que fez-lhe uma pergunta, e perguntou-lhe: escuta, por que você faz esse trabalho ajoelhado? Por que você não senta nessa caixa que você usa, traz as suas ferramentas dentro? Foi quando o engraxate respondeu-lhe: de joelhos é melhor. De joelhos é melhor. O pastor intimamente começou a chorar e agradecer a Deus pela mensagem recebida através daquele jovem engraxate. Ele colocou a sua igreja para orar de joelhos e logo alcançou a vitória, a bênção que ele tanto esperava. Ele compôs, inclusive, o hino de joelhos é melhor, cantado em muitas igrejas evangélicas. Para encerrar, meus irmãos e irmãs, não pare de orar. Enquanto a resposta não tiver vindo, ou enquanto não recebermos a certeza em nosso coração que virá. Não importa o tempo, continue orando, porque Deus, Ele vai te dar uma grande vitória para a glória e o louvor do seu nome. Que Deus assim nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém? Passar a palavra ao pastor Francisco. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, de joelho é melhor. Amém, queridos? Nós vamos, nesse momento, clamar a Deus. O pastor Francisco vai dirigir essa oração. É um homem experiente, conhece o agir de Deus. Eu gostaria, e quero fazer isso, que todos aqui nessa noite fizessem uma entrega a Jesus e que você pedisse ao Espírito Santo, através da tua fé, diga para Deus nessa noite: Senhor, me conduza à oração. Você pode achar estranho, mas o Espírito Santo conduziu Jesus no início do seu ministério a orar. E eu quero fazer esse pedido nessa noite. O pastor Francisco vai fazer a oração. Vocês querem vir aqui perto do altar, do púlpito? Sai do seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar juntos, todos, num ato de rendição a Deus. Hoje é uma noite de se render a Deus. Aleluias. Glória ao Espírito Santo de Deus. Tu és fiel, Senhor. O teu reino é santo, o Senhor é bondoso. Ó Espírito de toda graça, Espírito de toda graça, Espírito Santo, Deus, Pai, derrama, Pai, o espírito de oração e súplica. Isso, todos. O pastor vai orar pela tua vida, vai orar por esta igreja, vai orar por todos os ministérios aqui nessa noite. O agir é de Deus.
Quantos creem? Pastor, pode orar. Curvemos nossas frontes nesta hora, amados irmãos. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, que tu compraste, Senhor, com o sangue do teu Filho, teu único Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, a noiva de Cristo. Deus, eu não conheço a necessidade dos teus filhos, o desejo do coração dos teus filhos. Há quanto tempo eles vêm orando em prol de algo que eles têm necessidade, de algo que tem roubado o seu sono, inquietado a sua alma. Mas tu sabes, ó Deus, tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Diz a tua palavra que o Senhor conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar. E antes mesmo da palavra vir à nossa boca, tu já sabes aquilo que nós vamos falar. Ó Deus, tu conhece cada um dos teus filhos, pelo nome e sobrenome. Ó Deus, eu sei que muitos aqui têm orado por algo, Senhor, que é tão importante, pela sua família, por uma porta de emprego, pelo seu ministério. Deus, por uma causa na justiça, e que está achando que está demorando a resposta, e que está pensando em parar, em desistir, que o Senhor não está ouvindo. Eu sei, Pai. Mas, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa e fortalece-a espiritualmente. Revigora as suas forças, ó Deus. Ó Deus, em o nome de Jesus, contempla a necessidade de cada um aqui, Senhor. Entra com providência, meu Deus, em o nome de Jesus. Ó Pai amado, dá, Senhor, aos teus filhos e filhas a tua direção, o caminho que eles devem andar, Senhor. Ó Senhor amado, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida da tua igreja, Senhor. Em o nome de Jesus, dá que eles possam ver, Senhor, a tua glória, o teu agir em prol de sua vida, da sua família, Senhor, desta causa que Ele colocou em tuas mãos. Deus, tira toda ansiedade do coração dos teus filhos, toda preocupação, Senhor, remove. Deus, visita cada um que aqui se encontra, trazendo bálsamo ao seu coração, trazendo paz ao seu coração, e dando a certeza de que o Senhor está no controle da vida e da situação que está causando, Senhor, esta angústia. Em o nome de Jesus, visita, Senhor, cada ministério desta igreja, Pai, fortalecendo, dando sabedoria, Deus, dando a tua direção naquilo que tu queres que eles façam, Senhor, para que a tua igreja possa ser edificada, a tua igreja possa crescer, para que muitas vidas sejam alcançadas para o teu reino. Abençoa a vida, a família, o ministério do pastor Francisco. Deus, que esta igreja possa largar as suas tendas e alcançar milhares de vidas nesta cidade e em tantas outras, ó Deus, para que elas sejam salvas, para que possam, Deus, te adorar em espírito e em verdade. Capacita-o mais e mais, dá-lhe estratégia, Deus, para ele conduzir a tua igreja, para que ela possa crescer, ó Deus, não somente em número, mas crescer, ó Deus, espiritualmente e em todas as outras áreas de sua vida. Ó Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor venha glorificar o teu nome na vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar esta igreja. Que o Senhor, ó Deus, venha confortar os corações, revigorar as forças daquele que já não sentem mais forças para prosseguir em sua jornada. Que o Senhor esteja fortalecendo
e que elas possam cantar o cântico da vitória e declarar a todos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor ouve a oração do aflito. Oh Deus, em o nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém.